Fala pessoal, direto aqui da General do Óleo, você que ouviu durante as lives a gente falando tanto sobre a General do Óleo, que agora está com a gente aqui no canal, esse é o primeiro de muitos vídeos e vocês vão se acostumar muito também com o Fabrício, que vai estar com a gente aqui, contando e tirando todas as dúvidas que vocês têm sobre todos os óleos, tipos de óleo, lubrificantes e líquidos de arrefecimento em geral do veículo. Então todas essas dúvidas vão ser tiradas em diversos vídeos. Esquece tudo que você já ouviu, esqueça todas as suas convicções, porque aqui a gente vai começar com um básico, né, que é para minha mãe assistir, minha avó, todo mundo que quiser assistir e não tem noção sobre óleo vai começar, então perguntas bem básicas, né, para a gente começar a entender. É isso, Fabrício? É isso aí. Prazer, tudo bom, obrigado. Lazara? Que bom que a gente conseguiu organizar aí, da gente se encontrar para fazer esse conteúdo. Deu certo, né? Ainda bem. Né? E pode ficar tranquilo que com certeza, né, a gente vai conseguir contribuir bastante, né, para esse aprendizado aí de todo mundo com respeito ao que é o lubrificante. Para começar, a questão mais básica é para que serve um óleo no carro? É muito simples, né? É óbvio, né? A questão do lubrificante, né? O nome já fala muita coisa, né? Lubrificar. Mas claro que muito além do que só lubrificar, ele vai fazer a troca térmica, ele vai proteger as peças, ele vai fazer vedações, né? Ele vai ter uma função hidráulica, mesmo no motor, né? Em alguns tipos de motores existe uma função hidráulica que o fluido exerce lá dentro, né? Que esse lubrificante vai trabalhar. Ele tem vários aditivos que vão gerar proteções para o próprio lubrificante, para que ele tenha uma longevidade e também para que o motor tenha longevidade, né, contra diversas substâncias que são geradas devido à combustão, né? Então, ele é multifunção lá dentro do veículo, né? Então, dentro do motor, na verdade. Né? Então, ele tem várias funções que ele vai exercer e a escolha do produto correto é que é a grande chave do negócio. Exato, porque a gente tem dentro do, não só do motor, né, mas no sistema de powertrain do carro e às vezes em alguns carros, como é o caso das maravilhosas Mercedes SL55 ou diversos outros carros aí, tem muitas vezes óleo também no sistema de suspensão, muitas vezes. Às vezes o sistema não é pneumático, ele é a óleo. Então em casos como esse você tem óleo inclusive no sistema de suspensão. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre óleos de motor, né? Qual que é o desempenho do óleo no motor do carro. Então, lembrando que todo lugar que tem uma ação mecânica, você precisa de algum tipo de óleo, lubrificante ou alguma coisa, algum líquido de arrefecimento, alguma coisa, né, para poder fazer com que essas ter... engrenagens não se destruam precocemente. Na verdade, o objetivo é reduzir o atrito, literalmente. Exatamente. Né? Então, você vai ter ali dentro do mecanismo mecânico contatos entre superfícies e o objetivo é qual? Reduzir justamente esse contato, porque desse contato gera-se calor do atrito e, consequentemente, né, vai ter o desgaste, a consequência, né, desse contato é o desgaste. E aí, engatando a isso, por que é tão importante respeitar, no caso aí de carros 0 km, né, aquela programação que cada montadora estipula ali na troca do lubrificante? Essa programação, né, esse período de troca recomendado, ele existe justamente para garantir a longevidade do motor, é básico. Até mesmo porque dependendo do regime de uso que a pessoa faz do veículo, esse período vai ser menor. Né? Por exemplo, quem roda no regime severo, que é curtas distâncias, anda para. Uso urbano, né? Uso urbano, exatamente, né? Que é o mais comum de todo mundo que tem carro.
é fazer trocas em períodos menores, em média, 5.000 quilômetros, né, 6 meses, isso é uma média. Agora, aquele cara que já roda mais na rodovia, o período é mais extenso. Ele pode ter o privilégio de trocar a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses. E manter essa periodicidade é importante, né, porque querendo ou não, o lubrificante perde as características dele, de proteção. E ele deixa de proteger, consequentemente o desgaste vai acontecer num nível mais acelerado. Ou seja, a necessidade da troca do lubrificante é para que ele continue com as propriedades lubrificantes dele. Afinal, seja por tempo ou por quilometragem, ele foi perdendo essa capacidade de lubrificar, arrefecer e limpar como ele tinha no começo. Exatamente, ele vai perdendo essas características porque o pacote de aditivos que tem lá dentro, ele tem um tempo de uso, né? Ou seja, ele não se autorrecompõe, né? Não tem essa função no lubrificante ainda. E ele está trabalhando dentro de uma câmara, né? Com temperatura. Sofrendo contaminação externa, contaminação interna de resíduos, né? Sofre a questão da temperatura que gera oxidação. Então, ele vai perdendo a sua capacidade de manter o trabalho no nível ideal. E aí chega no momento que a carga aditiva cai, aí a função dele vai ser limitada. Ele não vai conseguir desempenhar o trabalho dele e tem que trocar. Lembrando e deixando um recado para os maravilhosos proprietários de veículos com baixíssima quilometragem e que falam, não, nem troquei porque não deu a quilometragem porque eu nem ando com o carro. E aí o carro tem lá 10 anos parado, rodou 1.000 quilômetros em 10 anos, esse óleo, obviamente, também perdeu a sua propriedade, né? O carro que fica em desuso, né, é tão severo quanto o cara que roda no regime urbano, né? Porque pode acontecer, querendo ou não, ao longo do tempo, desse lubrificante ter uma decantação do pacote de aditivo, acontece também, né? Ele sofre ali com as impurezas que foram geradas numa combustão rica, né? Principalmente aquele carro de colecionador, que o cara só liga o carro parado, não circula funciona, com o veículo, né? Não deixa um tempo ideal de temperatura para que se dissipe ali, né? Aquela contaminação de combustível que teve, né? Pelo sistema blow-by, que acontece natural no motor a combustão. Então, aquela mistura rica vai, né, atrapalhar muito o lubrificante. E aí ele vai matar esse lubrificante, principalmente se for um combustível adulterado. Também tem isso, porque a gente tem essa complicação de não contar só com o lubrificante. Tem um combustível que ajuda muito, demais. né? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa culpa o lubrificante por um mau desempenho do motor. Só que ela está abastecendo naquele posto mais barato, que às vezes não porque é o mais barato, mas há suspeita de que o combustível, né, não seja o melhor. Então, você tem que saber onde você abastece seu carro. Agregando outros componentes ali que não estavam previstos pela montadora, né? A engenharia não pensou nisso, pensou, vai funcionar direitinho dentro dessas condições. Aí... Aí vem lá o gênio da lâmpada, né, e começa a fazer um monte de coisa no carro. E aí, quando a gente fala sobre a troca do lubrificante, muitas vezes as pessoas falam assim, não, bom, acho que no passado tinha até mais aquele pessoal que fala assim, não, só completa. Hoje acho que as pessoas trocam mesmo, não sei se tem tanta gente que só completa, mas tem muita gente que troca, mas fala assim, não, deixa para trocar o filtro na próxima. É mais comum do que você imagina. Te falo por experiência. É muito comum ainda a gente ver pessoas assim, porque tem alguns manuais que ainda recomendam isso. Ah, tem? Tem, infelizmente. Tá? Mas o que a boa prática e a lógica que você vê é, cara, eu vou trocar o óleo e não vou trocar o filtro, vai ficar ali, dependendo do veículo, 500 ml, 300 ml de óleo sujo. Seria a mesma coisa de eu comprar, por exemplo, num carro que vai, vamos supor aqui 3,5 litros e o filtro dele comporte 300 ml. Então, ali, né, o que vai acontecer? São 3,2 litros de óleo novo e 300 ml de óleo sujo. Então, eu vou pegar esses 300 ml de óleo sujo que está saindo do carro dele, né, vou pegar 300 ml e vou pegar os 3 litros de óleo novo, que não vai trocar filtro, então vai gastar 3 e pouquinho, né? Vamos falar que vai gastar só 3. Vou jogar 100 ml em cada litro. Esse cliente compraria esse óleo assim? Exatamente. É o que ele faz quando ele não troca, né? Então ele já está sujando o óleo novo, já está prejudicando esse bom desempenho. Então, nada melhor do que você começar, né, uma troca de óleo feita recentemente, não só com óleo novo, mas com filtro novo. E todo o sistema limpo. Pode gerar até problemas, porque ele não só perde eficiência de filtragem,
Mas também o que pode acontecer? Ele começar a dilacerar, rasgar. Né? Então, não trocar o filtro é literalmente tomar banho e colocar aquela cueca suja. Né? É aquele exemplo um agradecimento clássico, especial né? ao nosso diretor maravilhoso que mandar uns insights. Ó. Ele que falou que ele justamente faz isso. E você sabe que recentemente, eu até recebi aí, tem uma oficina que anda fazendo umas coisas erradas em São Paulo e que tem colocado filtros menores nos carros. Foi lá trocar, não tinha um e colocou um outro filtro. Coloca pela medida da rosca. E aí pega e faz o teste lá. E tem casos, inclusive, que carro, eu tive algum carro, não lembro se foi a Nissan Frontier, algum carro também que o filtro de ar foi substituído errado e o carro aspirou aquele elemento que virou e ficou dobrado para dentro do duto. Então imagina isso no óleo, né? Aí o que vai acontecer de pior no caso do óleo do motor, né? Falando do filtro do motor, na verdade, é entupimento de uma galeria. Porque ele não vai puxar, né? Não tem Isso, e aí começa a acender a luz de óleo, o cara imagina que é um problema, né, X, o mecânico, e vai ver, era um filtro que não foi trocado. Então é um defeito, né, infelizmente, colocado por não ter trocado o filtro. E uma besteira, né, Fabrício, que hoje em dia, dentro do volume que você gasta com do óleo, né, de dinheiro, você já está fazendo a troca, o serviço e tudo mais, o filtro é tão pouco, né? Nossa, barato demais, cara. Compensa muito a troca do filtro, porque você vai investir, às vezes, 30, 40 reais a mais aí para trocar um filtro, cara. E o que isso vai te trazer de benefício é essa lógica, não o que você gasta, mas o que você investe. Fazer meio serviço é sempre muito porco, né? Então, sempre... Economia porca. Essa é economia que não traz vantagem, nenhum só benefício. Pode trazer prejuízo se a pessoa pesar na balança. Outra pergunta que acho que as pessoas se questionam, inclusive quando vão trocar, porque às vezes você acha lá, você lembra de cabeça, meu carro usa 5W40. E aí a pessoa da General pergunta para ele, mas é sintético, semissintético ou mineral, né? E aí a pessoa fica, puta, mas o que será que eu fiz? Porque se não obedeceu também o manual lá com a especificação, talvez ela não se lembre. Qual é a diferença entre esses óleos, mineral, semissintético e sintético? A diferença é o básico, na verdade, que vai compor esses produtos. Tá. Mineral, ele é composto por um básico mineral, então você tem ali o grupo 1 e grupo 2 dentro, né, da categoria PI, né, que vai indicar a composição desse produto como mineral, tá. Beleza? Mas ele pode ter sintético no meio dele também. Ah, tá. Ele pode estar mas num percentual menor do que 10%. Beleza? Ou seja, significativamente ele é mineral. Ele é mineral. Tá. Para a indústria, para a ANP, Agência Nacional de Petróleo, que regulamenta o mercado de lubrificantes, ele é mineral. Está com menos de 10% de sintético e o restante mineral, ele é mineral. Aí, o sintético. Esse é só sintético. Então, ele vai pegar básicos do grupo 3, grupo 4, tá? Existe o grupo 5 também, que ali tem uma mistura, na verdade. Ali tem sintético, tem mineral, tem vegetal. Então, pode ter tanto no mineral básicos do grupo 1, 2 e 5, e no sintético, grupo 3, 4 e 5. Tá. Beleza? Tá. Entendeu? É aceito também uma pequena quantidade de mineral no sintético. Beleza? Tá. Coisa de menos de 3%. Para ter uma questão de solubilidade de aditivos. Tá? Mas de uma forma geral, sintético é sintético, né? Literalmente. E o semi? O que você acha que é o semi? Boa pergunta, porque a gente ficou no meio do caminho, né? Porque no mineral a gente tem um pouco de sintético, talvez, e no sintético tem bem pouco do mineral. Mínimo, coisinha pouquinha. No semissintético a gente está justamente nisso, num equilíbrio meio a meio ali? Você acha que é um meio a meio, né? Que muita gente acha, porque semi, né? O que o termo indica? Semi, nenhum nem outro, é no meio. Beleza? Só que não, lubrificante é acima de 10%. Tá. Lembra que para ser mineral ele tem que ter menos de 10%. Esse de 10% para cima, ele já é considerado semi. Tá. Só que a gente não consegue saber exatamente qual proporção que o produto final tem. Tá. Pouco, assim, da informação que eu consegui, né, até hoje, os engenheiros dizem que pode ser encontrado algo em torno de, no máximo, em torno de 20% em lubrificantes semissintéticos. Isso. Tá. Não chega mais do que isso, senão encarece muito o produto. E por que a montadora escolhe
cada um deles? E outra coisa, posso eu depois tomar a decisão, quando tem um óleo 5W40, hipoteticamente, e a montadora recomendou sintético, eu posso depois alterar isso em algum momento para mineral? Ou qual é a consequência disso? Então, em termos de tecnologia, vem mineral, semi e sintético. Seria essa a escala de evolução de desempenho do produto. Tanto Sempre em preço... O preço, assim, em isso vai qualidade. depender muito, tá? De mercado, veículos que demandam tal produto. Tá. Num passado, não muito recente, porque eu sou um cara novo, Não faz parte da nossa época, mas o vovô dizia... que lubrificantes sintéticos eram mais caros. Então você pegava no início do motor da linha Volkswagen, né? Ali por volta dos anos 2000, né? Onde muitos mecânicos, onde já vinha exigindo um lubrificante sintético ou semissintético na época, um 5W40, e o profissional achava que era um óleo fino, né? E aí o pessoal matou esse motor porque eles ficavam colocando o óleo 2050 mineral, Tá. porque eles achavam que o óleo era fino. Aí respondendo a sua pergunta, estou usando sintético, posso regredir para uma tecnologia inferior? Não, não pode, tá? Sintético é, digamos assim, a melhor tecnologia que tem para os motores, né, de lubrificante. Agora, vamos fazer a pergunta ao contrário? Estou usando um mineral, posso ir para um sintético? Pode, desde que o fabricante do veículo não faça nenhuma ressalva contra a proibição. Tá. Ou seja, se ela contra o uso, na verdade, né? Se ela fala assim, ó, não pode usar lubrificante sintético nesse carro, só pode usar mineral. Você vai ter que usar só mineral. Porque ela, por algum motivo, que ela tem que vir ao público explicar, né? Não cabe a mim, nem a você, nem ao mecânico, né? Mas falar você tem alguma que ideia pode ou não pode porquê usar. que pode ou não pode? Muitas vezes pode ser por questões de vedações, Tá. né? Polímeros, borrachas que têm uma interação benéfica ou maléfica, porque ela pode retrair ou expandir a borracha determinados tipos de básicos, falando dos sintéticos. Né? Eles podem, às vezes, retrair a borracha e aí a vedação não vai ser perfeita. Um pouco Pode parecido prejudicar a com- vedação de diversos pontos de vedação. Né? Um pouco parecido com o que acontece com líquidos de arrefecimento, né? Às vezes algum carro que não usava ali o líquido de arrefecimento, usar ele puro, né, ou em grande quantidade ali, pode também corroer os selos do motor. Na verdade, o que a gente trata nesse sentido, que falando de um carro mais antigo, né, não tão antigo, né, quanto a queridíssima aqui, né, o que acontece? Muitas vezes o sistema não está, a pessoa nunca usou um aditivo no sistema, está só na base da água, água da mina, né, ou água da chuva, água da garrafinha, Água dura, água né? da fonte, né, e aí o que acontece? Gerou corrosão. Ao colocar o aditivo, qual que é a função do aditivo? Tirar, evitar, seria Proteger, evitar, né? limpar e manter limpo, na verdade. Né? é. Ele não necessariamente limpa, ele mantém limpo. Ao fazer o processo de manter limpo, ele está promovendo uma limpeza. Então ele vai lá Uma e certa remove aquela astringência, né? sujeira que está muitas vezes vedando um furo que já está ali, prestes a romper. Só que a sujeira está tampando. Tá. Só que aí o aditivo vai lá e limpa. Tá. Né? Aí uma reação com uma limpeza, né, numa superfície metálica principalmente. Né? Na parte de borracha, né, pode ter alguma relação, né, com vedantes? Pode, mas bem menos, do meu ponto de vista. O mineral semissintético e sintético tem diferenças na sua composição pela porcentagem de minerais ou agregados sintéticos. Isso, porque são dois básicos que existem, mineral e sintético. A mistura deles faz o semi. Exato. E você não pode virar um químico e misturar os dois e fazer o seu fazer produto. em casa, né? Exatamente. Tá vendo, Gabs? Não. Isso não é para você ficar fazendo em casa. Já faz líquido de arrefecimento, não vai ficar inventando isso Não aí. queira fazer isso. Mas além disso, né, o que vai diferenciar o desempenho desses produtos, né, desses dois tipos de básico, são as moléculas que compõem eles. Ou seja, o básico mineral, né, ele tem moléculas mais, né, diferentes, com formatos diferentes, tamanhos diferentes. Isso gera, querendo ou não, no seu movimento interno do lubrificante, até um arrasto maior, né, do próprio fluido. Já o lubrificante sintético, o básico sintético, né, o lubrificante acabado feito pelo básico sintético,
ele tem, obviamente, moléculas mais uniformes. Ou seja, elas têm uma linearidade, elas são mais lineares nos seus formatos. Tá. Isso vai reduzir, obviamente, a fricção, né? Aonde esse lubrificante vai atuar entre as duas superfícies. Vai melhorar o desempenho, né? Se comparado com o lubrificante mineral, isso é fato. Tem um poder de oxidação, né? Uma resistência à oxidação muito maior, limpeza muito maior. Ô Fabrício, isso é o que faz até hoje a necessidade de intervalo de troca ser diferente entre o mineral e o sintético? Olha, muita gente até pensa que o sintético, por ele ser melhor, ele vai rodar mais. Mas quem define isso é a montadora. Tá. Ela vai fazer os testes até para escolher o produto correto, se ele vai ser com base no que ela acha melhor para o motor, a engenharia dela vai estudar isso. Qual que é o melhor tipo de produto para o meu carro? Vai ser o mineral, semi ou sintético? Ela que vai definir. Tá. E também isso envolve, às vezes, uma questão de mercado, pode acontecer também, né? Você pode, às vezes, ver em um país indicar um produto e em outro país indicar outro. Mas, de uma forma geral, hoje, né, trabalhando em plataformas globais, é quase que unânime o tipo de produto que é usado na Europa, no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Algum carro hoje sai ainda com a recomendação de uso de mineral? Cara, eu particularmente desconheço. Eu conheço até um caso que fizeram o contrário, porque a tendência normal é o quê? As tecnologias evoluírem, a maioria, todo mundo no passado usava mineral, passar às vezes para um semi, daí ir para um sintético ou direto de um mineral para um sintético, beleza? Só que, por exemplo, hoje aqui no Brasil, a Renault ela passou a recomendar um lubrificante mineral. É um 10W40 mineral se você pegar o produto genuíno dela. Mas no passado, né, recente, ela recomendava um 10W40 semi-sintético, ou até mesmo um 5W40 sintético, dependendo do veículo, né? Então, algo que contrariou um pouco a tendência de mercado. Tá. Né? Mas, de uma forma geral, a maioria passa a usar hoje a tecnologia sintética, mas até mesmo porque, assim, ela vai proporcionar o quê? Mais desempenho. Vai chegar naquela quilometragem limite e, muitas vezes, o produto vai estar sobrando em qualidade, mas não necessariamente você vai poder estender, porque é sintético. Por exemplo, você usava um mineral e quer passar a usar um sintético. Seu fabricante do seu carro não proibia nada. Beleza, manteve o padrão de viscosidade, que é importantíssimo, não mudar, né, a viscosidade. Ela é um pilar da lubrificação. Se você alterar a viscosidade, é um tiro no pé que você está dando. Ah, eu quero pôr sintético no meu carro, mas eu só acho a viscosidade mais fina. Cara, não faça isso. Eu tenho até uma pergunta, ele vai falar sobre, vamos entrar nisso, porque tem uma pergunta para carros antigos. E aí o que acontece? Né? Mantém o padrão de viscosidade e passa para um óleo melhor. Beleza? Ótimo. Ah, vou rodar mais com esse óleo? Não, vai continuar rodando a mesma quilometragem. Se for severo 5.000, é 5.000. Tá. Até mesmo porque você pega Hondas, né, mais antigos, 2012 para trás, que ela recomendava, Hondinha Fit aqui, por exemplo, né, que ele recomendava o quê? 10W30, mineral. Para qual quilometragem de troca? No caso, 10.000 quilômetros se você rodar no regime normal. Ah, o mineral ele tinha essa recomendação de 10.000 quilômetros? Então, o sintético roda mais do que o mineral? Tá. Não, porque se você pegar o Honda depois de 2012, passou a ser o 0W20 sintético, que continuou rodando os 10.000 quilômetros. Era 10,40? 10,30. 10,30 mineral. 0,30. Tá. Então, baixou bastante. E aí, aquele cara que tem um Honda 2010, 9 e quer colocar um sintético, ele não vai achar. Tá. Porque ele só vai achar um semi-sintético. Tá. Não vou dizer que ele não vai achar, porque de repente esse vídeo é assistido daqui a alguns anos e alguém já desenvolveu esse produto. É. Pode acontecer. Então, eu nunca falo que não existe o produto. Eu falo, ó, não encontrei na atualidade. Exato. Hoje não tem. Hoje não tem. Por sinal, o proprietário do Honda Fit, você sabe que óleo que está no teu carro? Sabe? Qual? 10,30 semi-sintético, mineral. Tá vendo? Tá vendo? Peguei no pulo. Porque você não foi na General do Óleo. Se você vai na General do Óleo ou vem aqui na unidade, até a etiquetinha é bonita, porque não é com aquele garrancho que depois você não entende nada que está escrito. É etiquetinha impressa. É impressa. Bonitinha, para ninguém ter dúvida, que senão parece saiu da fábrica. O negócio é todo personalizado. Senão fica aquele negócio igual bula de médico lá, receita de médico, que não entende já nada. está avisado. A próxima tem que vir na General. Tá na hora de trocar? Ainda falta? Falta o quê? 6.000 ainda? Então tá na hora de rodar. Vamos pra Lindóia com ele. Por quê? Primeiro, como é que a gente lê
né? A gente vai chegar lá, mas como é que a gente lê essa especificação do óleo? Então, quando está lá 0W40, o que cada uma dessas partes significa ali nessa nomenclatura? É bem simples, tá? A gente às vezes fica confuso porque nunca viu, não conhece, né? Desconhece a informação. Mas 0W, ou seja, todo número que está ali antes acompanhado do W, 0W, 5W, 10W, 15W, ele indica a viscosidade de partida. Tá. Né? Aquele momento que você deu a partida no veículo. Né? A partida frio. Tá. Né? O W é de winter, de inverno. Tá. Né? A segunda viscosidade, o segundo número, né? A quente. Era a viscosidade na temperatura de trabalho. Tá. Ou seja, o carro chega na temperatura 90, 100 graus, que é nessa média, alguns até um pouquinho acima, é aquela viscosidade que o lubrificante vai se comportar. Né? Então ele tem aditivos que fazem ele se comportar, porque é um pouco confuso, daí eu entendo, muitas vezes a pessoa não entender num primeiro momento essa questão, porque conforme aumenta a temperatura, a viscosidade cai. Né? E você fala, mas como que o lubrificante é mais grosso na temperatura quente do que quando ele é frio? Claro que são temperaturas diferentes, são medidas em temperaturas diferentes, mas ele tem aditivos que fazem com que, por exemplo, são aditivos polímeros, né? São moléculas, né, de borracha, né, literalmente, que elas se contraem quando está frio e se expandem conforme a temperatura aumenta. Então, as moléculas do lubrificante estão circulando aqui. Então, ele dificulta o movimento da molécula, fazendo com que esse comportamento seja mais viscoso. Quando ele retrai, o movimento da molécula é mais facilitado. Ele facilita essa mobilidade da molécula. Entrando numa explicação um pouco mais técnica ainda nessa nomenclatura. Se eu tenho um óleo 0W qualquer coisa e um 5W qualquer coisa, essa numeração, esse índice de temperatura lá, de viscosidade a frio, o 0 é mais ou menos viscoso do que o mais fluido, né, do que o 5? O 0 é mais fluido, tá. Consequentemente, mais fino. Tá. Conforme vai caindo esse número, mais fino ele é. Então, do 15, né, vamos pegar do 20, né, que é muito comum dos carros antigos, né, 20W alguma coisa, 20W50, que é o que encontra. 20W, o 15W é mais fino, né, o 10W mais fino, né, o 5W mais fino, o 0W é o limite. Tá. E o próximo índice, então 10,30 ou 10,40, por exemplo, o 40 ali... É mais grosso do que o 30. E aí, consequentemente, vai baixando, vai diminuindo a viscosidade. Então ele vai suportar temperaturas maiores ou em motores que têm, de repente, calibres diferentes ali, né, mais específicos. Não digo suportar a temperatura, mas manter um filme a uma determinada temperatura, né? Seria a forma correta da gente falar. Estar adequado àquele trabalho. Porque muitas vezes os motores trabalham quase que em temperaturas semelhantes. Aí vai depender das folgas que existem dentro de cada projeto para se definir qual a viscosidade ideal. E aí muita gente quer mudar essa viscosidade. Né? E é o que acontece muito com carros mais antigos. Você imagina, esse carro aqui mesmo, por exemplo, não falei com o mecânico, estou usando um exemplo qualquer, mas já aconteceu muito, inclusive em Mercedes, mas em BMW acontece com bastante frequência. Por isso que eu já não tenho mais BMW. Mas quando você vai, às vezes, com um carro desse, por exemplo, que tem 210 mil quilômetros, e aí você vai, às vezes, trocar óleo num lugar que não sabe muito bem trocar óleo, o cara fala, não, mas 200 e pouco... não era para ter não é mais para usar o óleo especificado pela montadora. É muito rodado. Você já tem que sair eu não sei qual que é esse óleo desse carro aqui, se é 530, não pesquisei. Você consegue ver que óleo que é na Grand Caravan aqui? Ela não tem selo nem nada nela. Então, por exemplo, digamos que ela use 530. Aí eu chego lá, o cara fala, não, tá na hora de você usar o 1040 já. Porque esse carro já tem muita folga, você precisa preencher isso tudo, porque senão você vai começar a queimar óleo. E aí, aceito a recomendação ou me mantenho ao que a montadora indicou? Como eu falei, né, agora há pouco, a viscosidade ela é um pilar da lubrificação. Se você alterar ela, você vai alterar outras coisas lá dentro do motor. Né? Ou seja, qual que é o poder de troca térmica que esse fluido tem? O fluxo que ele vai, quantas vezes ele vai girar lá dentro, falando da viscosidade padrão. Quando você põe um óleo mais grosso, ele vai demorar mais para fazer esse mesmo circuito, né, para dar essa volta, né? Vai lá, lubrifica, desce, vai, lubrifica. Por ele ser mais grosso, ele é mais espesso, ele vai ter um arrasto maior, isso consequentemente vai aumentar o consumo de combustível.
de energia, que é o Que combustível. ele dificulta ali, né? Fica mais pesado. Né? Bateria, você pode ter um consumo maior de bateria por causa, né, Da para fazer a dificuldade, né? sucção desse fluido da bomba de óleo, né, conseguir, na primeira partida, principalmente em dias mais frios, conseguir movimentar esse fluido lá dentro do motor. Então, são pequenos detalhes que, infelizmente, alguns profissionais não se atentam. E tem que se atentar, porque isso faz muita diferença. Aí, por outro lado, né, você fala, mas está com folga e o óleo mais grosso vai suprir a folga. Tá, beleza, mas ele não corrige o problema. Sim. O lubrificante é uma peça com várias características, como a gente está falando aqui, né, de viscosidade, tipo de básico e vários aditivos, né, sem falar de especificação de montadora. Mas ele não restaura o motor. Ele não restaura, ele não vai recompor a peça perdida pelo desgaste ali. Vai preservar só. Exatamente. Né? Mas você engrossar, talvez seja um problema, né? É um problema, né? É um problema muito grave, né? 5,30. Então, aqui, muito obrigado ao técnico que ajuda a gente aqui. 5,30 é a recomendação para a Chrysler Grand Caravan, o melhor van de todos os tempos. Todos estão apaixonados, até teremos o Clube da Grand Caravan agora. A Grand Caravan usa 5,30. Se eu chego num fulano qualquer, não chego porque eu troco na General do Óleo. Mas se eu chego num fulano qualquer e ele fala assim, ah, não, essa velharia aí tem que aumentar. 20,50. Já põe um 20,50 aí. É capaz de nem dar partida depois, né? Tão pesado que vai ficar pro... Não, ele até dá, mas vai ter essa dificuldade, né? Ao longo do tempo a pessoa pode perceber essa questão do consumo de combustível, né? E algo mais importante do que isso, você pode gerar outros desgastes, entendeu? Pode ter que ir aumentando depois, né? Porque... Exatamente. Qual é a resistência à temperatura que esse lubrificante vai ter? Por quê? Com certeza, aqui você vai utilizar um lubrificante sintético. E Exato. o outro produto vai ser de um desempenho inferior, só pelo tipo de básico. Né? Então você vai ter vários problemas ao longo do tempo, né, que vai te eliminar um problema, que por exemplo pode ser um ruído ou um consumo de óleo excessivo, né? De repente até um ligeiro vazamento. Pode amenizar, né? Só que, né, você está perdendo em outros diversos pontos. Troca térmica, qual o tempo que esse lubrificante vai durar agora nessa troca? Muito menor, né? Sem falar da proteção, a própria proteção dele e a proteção do motor, né? A tendência dele formar resíduos, né, como verniz, laca, borra, é muito maior, né? Então não se altera a viscosidade do lubrificante. Nunca. Se tem algum problema, vamos supor, você pegou esse carro agora, não foi? Sim. Recentemente, você nem sabe o que está usando lá. Não sei o que está usando. Então essa sua troca vai servir para você diagnosticar se o seu motor tem um problema ou não, colocando o óleo certo. Você tem que ter o bom senso. Boa notícia legal! Vou sair com a General do Óleo pode te proporcionar isso, né? Ou seja, você vai vir aqui trocar o óleo, não sabe o que está usando, vamos pôr o óleo certo. Por quê? Se você colocar o óleo errado, né, isso vai te causar um problema. Só que vamos pôr o óleo certo. Se você percebeu algo de errado, cara, eu vou ter que levar no mecânico para investigar qual é o real problema que tem ali. Porque o lubrificante não vai consertar o problema. É o mecânico que conserta o problema. Uma pergunta. E no caso da emergência, vamos supor, você está numa cidade bem longe, entendeu? Bem longe do centro, deu um problema, você precisa trocar. Vamos supor que seu carro seja 5W40 e não tem esse óleo. É preferível você ir para um número menor ou um número maior na hora da troca daquele momento? Tá, tipo, não tem o produto certo. Não tem. Beleza. Né? Você não tem já drenou o óleo, o trocador é esperto, ele já drenou o óleo para não perder a venda. Para garantir que ele vai vender o serviço. Está vendido agora. Qual óleo? Vai ter que procurar o mais próximo possível. Essa é a lógica. Ó, e o mais próximo é o número ou, por exemplo, é o mineral? É tudo envolvido. Tudo. Óleo é uma peça que óleo é uma peça com várias especificações. Vamos partir pela questão primeiro do básico. Tá. Se o seu carro pede um sintético, eu não tenho sintético. Nessa viscosidade, né, ele não vai ter o 530. Pronto. Para ficar claro, estamos falando da Gran Caravan, vamos pegar um exemplo real. Ela pede o 530, eu não tenho 530 sintético. Beleza, você tem um 530 semi? É melhor, você não está mudando a viscosidade, você só está mudando a característica do básico. Tá. É menos pior, vamos dizer assim. Tá? Beleza. Fez isso, trocou, andou ali
100 km, achou um poço que tem o óleo que você precisa, Troca. drena tudo e troca. É assim que funciona. Esse é o correto. E aí não tinha, é o mineral. É o mineral. Aí você não tem o 530 nem mineral, que hoje em dia você não acha mais, é difícil. Tá, exato. É. Então essa você vai questão. achar um 1030 Aí já começa a mudar. ou um 030, que você não vai achar. Se o cara não tinha um 530, o 030 Menos ainda, né? Que é um óleo de difícil demanda. É. Então o que vai acontecer? Ele vai ter que pôr mais próximo, que do 5 seria o 10W30. Tá. Porém, isso nunca é indicado a fazer, porque você está alterando a viscosidade de partida. É só uma emergência. É uma emergência, tá? Isso tem que ficar claro, é uma emergência. Para não perder o Trocou motor. aqui, não, trocou, você vai ter que pôr para poder andar e achar onde vai ter. Aí, num caso de, a gente está citando o exemplo dela aqui, o primeiro caso é o 530, né, sintético, que é o indicado para ela. Ó, não tenho 530 sintético, eu tenho 530 semi. Beleza, alterou o tipo de básico, mas manteve a viscosidade, menos pior. Mas chegou ali, daí 100 km, achou um poço que tem, ou encontrou uma General do óleo, vai lá trocar. E aí o que acontece? Se ele não tem o 530, vai alterar a viscosidade. A mais próxima vai ser o 10. Não é o 0. Pode ser o 0, preferivelmente o 0, mas se ele não tem o 530, dificilmente ele vai ter um 10, perdão, um 030, que é um óleo de baixíssima demanda no mercado. Mas o melhor, então, seria Num ir caso para baixo desse, e não para para baixo, cima. exatamente. Alterações são tecnicamente aceitáveis você descer 1 grau. Aceitável, mas não é recomendado. Isso não é uma regra, é uma exceção. Aí, nesse caso que a gente está citando, a gente até falou, porque você não vai achar, se o cara não tem um 530, dificilmente Não ele vai ter um mais fino, 030. exato. Né? Mas se ele tiver o 030, taca 030. Tá. Ah, não tem. Aí vai para o 1030. Né? E aí, claro, encontrou a primeira General do óleo aí, já vai lá e troca o óleo para poder... E se ele tivesse na especificação, digamos que fosse um 1040, por exemplo, sei lá, que aí tem também no mineral, se você não tem, é melhor descer um e continuar no sintético, ou eu mantenho a viscosidade e vou para o mineral? Você fala se ele não tem, por exemplo? Por exemplo, tem um carro que usa 1040. E o 1040 tem tanto mineral quanto sintético. Só que ele não tinha o sintético, 1040. Eu vou para o 1040 mineral ou vou para o 530 sintético? O seu carro pede o 1040 semi. Isso. Vamos pôr o que ele pede, certo? E aí ele tem o 1040 mineral. Né? Falando por tecnologia, é preferível ele baixar para um 540 sintético. E manter. Entendeu? Entendi. Ele baixa 1 grau na partida, mantém a viscosidade de funcionamento. Né? A viscosidade de funcionamento também não é legal mudar. Tá. Porque você engrossa, você gera prejuízo. Você afina, você gera prejuízo. Sim. Né? Porque quebra o filme mais rápido, né? Se você coloca um óleo mais fino na viscosidade de trabalho. Né? Por exemplo, de um 5W40 para um 5W30. Né? Isso pode gerar prejuízo. Desgaste metálico. Quebra o filme, ele não resiste, pressão de óleo, né? Tá tudo envolvido. Vai virando, ao invés de virar um óleo, vira uma aguinha. Né? Aquela folga está dimensionada para um fluido um pouco mais viscoso. Se você colocou mais fino, né, ele não vai conseguir, às vezes, manter, ou ao longo do tempo, conforme ele for perdendo a sua carga aditiva, às vezes até no primeiro momento ele pode até se não perceber nada, mas quando ele começa a perder a carga aditiva dele, ele já começa a apresentar um ruído diferente. Tem pessoas que já notam isso, tem um ouvido mais sensível. Para você que assistiu tudo isso e começou a falar, puxa, o mundo do óleo parece ser o meu mundo, você está no lugar certo, porque a General do Óleo tem um sistema de franquias que, inclusive, se você acha que entende tudo sobre óleo, mas você não tem tempo, você pode comprar a franquia num pacote completo, onde você vai ser simplesmente um investidor. E a General do Óleo vai colocar toda a equipe de gerenciamento, de funcionários e tudo mais, treinamentos e mobiliário, tudo que você precisa para que a sua loja funcione. Você vai investir o dinheiro e depois ter o retorno do seu investimento. Então, procura a General do Óleo, fale sobre a possibilidade de franquias deles e aí você depois traz para a gente a sua expectativa e o seu retorno com a General do Óleo. Deixe os seus comentários e não esqueça de seguir o General do Óleo, o Amigos por Carros. Fabrício, André. Obrigado pelo teu tempo aí. Muito eu que bom agradeço, a gente um poder prazer bater estar papo aqui com vocês aqui. e deixando todo mundo muito a par do que tem que ser feito uma manutenção correta de um veículo. Com certeza, uma conversa inicial que poderia se estender por horas. Com certeza, e vai. Obrigado. Valeu, galera.